Olá, bom dia. Senti de estar aqui hoje com vocês. Um seguidor me fez uma pergunta e eu vim aqui responder. Senti que seria melhor responder numa live, porque pode ser que mais pessoas tenham a mesma questão, tenham a mesma pergunta. Então, ele me perguntou em relação aos filhos, crianças, qual que seria a visão sistêmica para uma criança que se coloca sempre, sempre faz um certo escândalo, força uma situação de dormir entre a mãe e o namorado e o pai e a namorada. Então, quando ele está com a mãe, ele quer dormir no meio do casal, quando ele está com o pai, ele quer dormir no meio do casal. Se vocês tiverem dúvidas, gente, sobre qualquer assunto, sobre a visão sistêmica de qualquer assunto, podem escrever aí que eu já chego nelas. Mas eu queria falar sobre essa questão desse seguidor. Então, assim, existe uma coisa que a gente conhece nesse olhar sistêmico que é a parentificação. E o que é isso? Quando a gente acaba invertendo a ordem com os nossos filhos e eles ocupam o lugar de pais, então eles tomam decisões, eles mandam nos pais, eles mandam no relacionamento dos pais, eles dão ultimatos, então eles dizem, se você não separar dele, eu saio de casa, ou você não pode namorar com essa, você não pode namorar com aquela, quando os pais são separados, ou seja, é uma inversão da ordem de chegada, onde esses filhos assumem o papel de pais desses pais, né? E por amor, eles fazem isso e os pais acabam por obedecer e fazer tudo o que esses filhos querem. E esse lugar é um lugar muito pesado para essas crianças, porque muitas vezes não foram elas que se colocaram ali. Muitas vezes, por circunstâncias, os pais deram esses poderes a essas crianças. Então, elas estão ali nesse lugar que traz um certo poder, um certo status, um certo poder de decisão, mas isso tem um peso também enorme. Então, o que eu tenho para dizer para esse seguidor é muito importante colocar essa criança no lugar dela, ou seja, o lugar de filho. Quem toma as decisões são os pais, né? Ainda que não sejam mais um casal, estejam separados, para sempre serão o pai e a mãe dessa criança. Então, quem decide, nesse caso, são eles, né? Claro que essa criança está querendo chamar a atenção, claro que ela está querendo, de alguma forma, mostrar, olha, eu estou aqui e eu não gostaria, né? Não quero que vocês se relacionem com outras pessoas. Mas isso não cabe a ela, claro que não. Ele está tentando, mas ele está totalmente fora de lugar nisso, né? Então é muito importante, com amor, com respeito, com cuidado, que o pai e a mãe coloquem ele no lugar de filhos, que não permita que ele se intrometa nessas novas relações que eles têm. E, claro, existem outras dinâmicas possíveis, né? Pode ser que ele tenha medo, realmente, o que eu não senti da mensagem, né? Que seja uma questão de medo de dormir, e aí tem outras coisas envolvidas, impacta os irmãozinhos não nascidos, impactam muitas outras questões que podem ter a ver aí. Mas pelo que eu senti da pergunta desse seguidor, na verdade, é uma tentativa do filho de se colocar no meio dessas relações. Ele pode também estar enredado em outras pessoas, então talvez um outro relacionamento que não terminou direito e ele está ali representando essa pessoa que foi excluída. Pode ser que esses pais tenham se separado de uma forma muito difícil, com muita briga, com muita acusação, com muita dor, e ele tente de alguma forma representar esse pai diante da mãe, ou representar essa mãe diante do pai. Então existem muitas opções nesse caso, mas eu sinto que aí tem uma parentificação muito grande que precisa ser vista. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma questão que vocês gostariam de ouvir o olhar sistêmico. Hoje também alguém me perguntou
Será que eu não quero ter contato com a ex-mulher do meu marido, não quero vê-la, não quero estar no mesmo lugar. Isso é de alguma forma excluir? E aí eu devolvi com uma pergunta, né? Porque só a gente sabe como a gente olha para uma pessoa, né? Internamente, se a gente está realmente dando lugar, que é o que a gente chama de reconhecer internamente que essa pessoa faz parte da história do meu marido, que essa pessoa tem o lugar de primeira esposa, que não é meu, eu sou a segunda e, portanto, eu estou aqui justamente porque o destino dela, né, foi como foi. E aí não quer dizer que eu precise concordar com as atitudes dela, ou que eu precise achar ela legal, ou que eu precise ser amiga. Não se trata disso. Mas eu dentro de mim tenho uma gratidão por ela e pelo destino dela, porque foi por causa dele que hoje eu estou aqui com meu marido. Eu reconheço internamente o lugar que ela ocupa na vida dele, que vem antes de mim. Então, internamente eu tenho essa postura. Se eu tenho esse olhar, se eu tenho essa inclusão, eu acho difícil eu me opor dessa forma tão radical a estar no mesmo lugar. Claro que eu não vou querer que ela frequentar a casa dela ou ela a minha de uma forma como se fôssemos amigas. Mas essa pergunta é muito importante. Como internamente eu olho para essa pessoa e se eu excluo ou não? Porque se eu estiver excluindo, sim, existem muitas consequências para os meus filhos, para o meu relacionamento com meu marido. Bem, deixa eu ver que agora tem uma pergunta. Meu irmão é assim, ele manda na minha mãe, autoritário, impõe, tem ciúmes. Então, querida, isso é muito pesado para uma pessoa. Pode parecer que não, ele que manda, ele que é o protegido, minha mãe faz tudo o que ele quer, só que isso enfraquece a pessoa diante da vida, né? Porque ela ocupa um lugar que não é dela. E não tem como a gente fluir na vida, a gente ter leveza, a gente ter força, a gente conseguir sucesso nos relacionamentos quando a gente está fora de lugar. Porque veja bem, você é irmã e você já sente isso, então provavelmente isso já traz conflitos entre os irmãos, isso já traz alguns conflitos talvez com seu pai, porque ele tenta ocupar o lugar do pai, ou não tenta, mas de alguma forma ele se coloca fora de lugar, isso gera. Então, quando a gente está fora do lugar, a gente começa a reparar quando a gente tenta fazer um monte de coisa pelos outros e a gente colhe, né, só situações em que a gente sente ingratidão dos outros em relação a gente. A gente diz, nossa, mas eu faço tudo, eu faço isso, eu faço aquilo, e ninguém valoriza, ninguém merece o que eu estou fazendo. Então a gente vem, essa sensação de ingratidão, ela é um termômetro muito bom para saber se a gente está no nosso lugar ou fora dele. E muitas vezes a gente está fora do lugar por amor. Muitos filhos que estão nessa posição de parentificados, é muito comum, por exemplo, quando os pais perderam seus pais, ou um ou outro, o pai ou a mãe, muito novos, de alguma forma, inconscientemente eles se colocam nessa posição de filhos dos filhos, né? Num lugar mais carente de querer esse acolhimento, esse colo que não teve do pai ou da mãe que perdeu lá atrás. Então isso é muito comum. E nesse caso, os próprios pais colocam os filhos nesse lugar. Então quando a gente toma consciência disso e a gente entende as consequências disso na nossa vida, a gente pode sair desse lugar, se formos nós, os filhos parentificados, ou a gente pode tirar os nossos filhos desse lugar, se forem eles os que estão ali, de alguma forma, nessa dinâmica. Você complementou, mas com meu pai é totalmente diferente. Meu pai pode tudo e mãe pode nada. Ele tem 8 anos, meus pais são separados. Sim, às vezes ele está honrando um deles, sendo leal ou ocupando o lugar de um deles. Existem muitas dinâmicas possíveis, mas o importante é entender que isso não é saudável. Às vezes a gente acha bonitinho, às vezes a mãe acha, é uma prova de amor do meu filho. Não é. Não é bom,
não faz bem para ninguém, e isso só tende a piorar cada vez mais. Então é muito importante sair desse lugar. Meu irmão é muito nervoso e tem personalidade muito forte, então às vezes ele pode estar enredado, como a gente chama, né, adotando o sentimento de alguém que foi excluído no seu sistema. Um antigo relacionamento do seu pai, da sua mãe, um irmãozinho que não nasceu, né, um aborto. Ele pode estar adotando vários sentimentos para essa raiva, né, ou outras dinâmicas também. E a Olivia diz, exatamente, eu aprendi, mas ainda estou fora. Sim, querido, o primeiro passo é perceber. Porque se a gente percebe, aí começa um processo. E não é um processo fácil, sabe por quê? Porque essa condição, essa posição onde a gente está ou nos colocaram, ela traz benefícios. E aí a gente começa a perceber que às vezes é muito difícil abrir mão dessa posição, porque a gente se sente de alguma forma melhor, ou benquisto, ou importante. E aí a gente tem que trabalhar tão profundamente o nosso ego, a nossa personalidade, às vezes se reconhecer nesse lugar que a gente se decepciona com a gente mesmo. Mas a gente pode sim sair desse lugar, e é importante demais. Porque com todo esse poder, com todo esse status, com toda essa situação, vem um peso muito grande de ocupar o lugar que não é nosso. E, às vezes até de tentar salvar esses pais, tentar carregar os pesos que são deles e que não são nossos, entende? Então, eu tenho aqui alguns vídeos gravados sobre ordem de chegada, sobre exclusão, onde eu explico direitinho, né, por que a exclusão é tão complicada, por que ela traz tantas consequências na nossa vida, por que a ordem de chegada precisa ser respeitada. Então, se você tiver curiosidade e quiser, assista, no canal do YouTube também tem. Mas é muito importante, esse tema de filhos parentificados é muito comum, às vezes a gente nem percebe que tá. E aí a gente começa a ouvir, a gente começa a ir mais profundamente, a gente fala, opa, acho que eu tô tentando ser pai ou mãe dos meus pais, acho que eu tô tentando ser pai ou mãe dos meus irmãos. E aí a gente pode sim mudar tudo isso, né? Sim, todos os dias a vida tem me mostrado como sair, principalmente dos irmãos mais velhos. Estou nesse processo, gratidão. Sim, é isso aí. Eu também me percebi em determinado momento, quando eu tomei conhecimento desse olhar sistêmico, me percebi totalmente parentificada, especialmente em relação aos meus irmãos mais novos. Eu agia como se fosse mãe deles e, obviamente, eles reagiam da pior maneira possível. E aí eu comecei a entender, opa, não sou a mãe. Porque se eu faço isso, eu excluo de alguma forma, né, a minha mãe. Então, não, eu vou para o meu lugar e desse lugar de irmã mais velha, eu estou disponível para quando eles quiserem e se quiserem alguma ajuda. É muito diferente a postura. Eu não me intrometo na vida deles, eu não me julgo capaz de decidir o que é certo para eles, né? Eu vou para um lugar muito mais humilde, muito menor, e apesar de ser um lugar muito menor, é um lugar muito mais leve, porque aí eu posso focar no que é meu, na minha vida, no que eu preciso, né? Eu posso soltar, e essa é uma sensação tão gostosa, soltar, dizer, nossa, eu não tenho que fazer nada disso, eu não sou responsável por eles. Eles têm sim força para o destino deles, eles têm força para tudo que a vida está trazendo de ensinamento através dessas dificuldades. Isso é libertador. A Eli diz, também já estive nesse lugar, depois que meu irmão morreu, minha mãe ficou indisponível. Sim, minha querida, é outra dinâmica comum, né? Uma perda dessa, uma perda tão grande, tão dolorosa, tão difícil para uma mãe, muitas vezes a congela nesse lugar onde ela não quer entrar em contato, né, com essa dor, muitas vezes paralisa diante da vida e muitas vezes deixa uma mãe realmente sem conexão com a vida.
né? A mãe perde essa conexão com a vida porque está enredada na morte desse filho. Então a gente vê muitos casos assim de pais que estão presos ainda numa morte de alguém que perderam, vivendo esse luto de uma forma perpétua, né? Para a vida toda. Então, como estar nesse lugar de uma irmã que está ali disponível, que pode ajudar, mas sem ser mãe, né? É sutil essa diferença? Muitas vezes sim, mas é muito importante sempre pontuar, não, eu não sou a mãe, nossa mãe é ela e ela tá ali, né? Ela é importante, nós escolhemos essa mãe porque ela é a certa para nós, eu estou aqui como irmã, né? Uma irmã mais velha, disponível para quando você precisar, mas eu não sou nossa mãe, porque a gente tem a mãe certa pra gente e ela dá conta desse lugar, sabe? Então, é importante. E você colocou aqui, eu era mais velha e precisei crescer para cuidar dos outros. Sim, é isso acontece muito. Deixa eu ver que tem aqui uma outra pergunta. A respeito da ex-mulher do marido, né? Que sempre que tá junto ela critica e diz algo que eu faço, prejudico a filha dela. Então, a gente volta na questão que eu falei ainda agora, né? De como incluir, como eu consigo ampliar meu olhar para essa pessoa, como eu consigo olhar para ela de um jeito mais sistêmico, né? Porque eu não consigo fazer ela mudar. Eu não consigo fazer ela me enxergar de outra forma, eu não consigo fazer ela parar com esse comportamento. A gente não consegue fazer o outro, mas eu consigo mudar o meu olhar para essa pessoa e enxergar, especialmente atrás dela, o sistema dela e todas as lealdades que ela tem inconsciente, todas as crenças que ela carrega desse sistema, todas as dores que vêm aí, né? De tudo que ela carrega sistemicamente. Então, quando eu amplio o meu olhar e eu olho para ela, enxergo atrás dela os pais, tudo que ela veio aprender aqui nessa existência, eu começo a olhar de uma outra forma e ela recebe esse olhar de um outro jeito. Eu começo a agradecer internamente por ela, pela vida dela, por ela ter, pelo destino que ela teve. Eu reconheço o lugar dela na vida do meu marido, a importância da vida dela, porque ela é mãe também da minha enteada, então eu olho para minha enteada e nela eu agradeço e reconheço a mãe que ela tem. Então quando eu começo a fazer todo esse trabalho em mim, eu passo a olhar para ela, interagir com ela de uma outra forma. E pode ser que isso tenha um impacto também na forma como ela venha a falar comigo. Mas isso eu não consigo controlar, eu só posso mudar e transformar como eu vejo tudo isso. E eu posso sim dizer, e pode ser difícil, e num primeiro momento eu tenho que repetir diariamente, para mim mesma. Eu dou o lugar, eu reconheço seu lugar na vida do meu marido, eu olho para você, eu vejo você e tudo que você carrega, e eu dou um lugar para isso no meu coração. É um processo difícil, é um processo necessário e muito importante, porque se hoje você está com ele, é por causa do destino dos dois, porque ali já se cumpriu tudo aquilo que tinha para se cumprir. Então você chega depois, e toda vez que eu chego depois, eu preciso honrar o que chegou antes, eu preciso incluir o que chegou antes, eu preciso agradecer internamente e valorizar. E quando eu faço isso, esse relacionamento tem muito mais força. O meu marido percebe. Muitas vezes isso acontece também porque o próprio esposo, ele não consegue incluir essa mulher, né? Essa ex-mulher. Ele olha com raiva, ele olha com mágoa. Então, quando eu posso fazer isso, às vezes ele também consegue. E é muito importante, gente. A gente vê em tudo, nas crianças, o reflexo de tudo isso, né? Divórcios complicados, onde pessoas continuam vinculadas para o resto da vida, elas pensam que não, mas elas estão vinculadas pela raiva, pela mágoa, por esse peso energético que fica e que impacta os filhos do casal, que impactam os filhos do ex-casal e todo o relacionamento. E aí, como que a gente flui com leveza se a gente continua excluindo lá dentro do nosso coração essa pessoa, né? Então, não é fácil, é um processo difícil, mas é fundamental.
Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Aqui, meu casamento está ruim porque moramos juntos, mas minha esposa vive como se vivesse com sua mãe ainda. Olha, Jair, muitas vezes a gente inconscientemente aceita um lugar no casamento que não nos cabe. Às vezes a gente encontra, né, o outro, começa um relacionamento e a gente aceita o lugar de pai, ou a gente aceita o lugar de mãe, ou a gente vai para um lugar que não é nosso. Então a primeira coisa que é importante você perceber, e eu gosto sempre de trazer isso, é o que isso quer me mostrar sobre mim, né? Como eu estou posicionado? Será que ela também ocupa o lugar do meu pai ou da minha mãe? O que eu preciso olhar para trás, para minha história? Quem que talvez eu estou excluindo? Com quem talvez eu tenha uma dificuldade muito grande de relacionamento? O que essa questão particular da minha relação traz para eu olhar para mim? Porque quando uma relação começa a ir mal, eu sempre falo, sim, pode ser que esteja chegando ao fim, tudo bem. Mas antes de chegar a esse fim, vamos olhar se eu não estou tranquila em relação às minhas questões. Porque quando eu estou nesse lugar centrado, quando eu estou nesse lugar em paz comigo, com as minhas questões e com os meus pais, e conectado à minha ancestralidade, conectado à minha família, com todo o dever de casa feito, eu vou para esse outro lugar e eu consigo olhar para a minha relação de um jeito muito mais inteiro, muito mais respeitoso, muito mais amplo. E aí eu consigo ter um diálogo com essa pessoa de um outro lugar. Um diálogo muito mais produtivo. E geralmente não é isso que acontece, né? Geralmente a gente tá com tantas questões ali internas e essa pessoa tá ali como um espelho, trazendo coisas que eu preciso olhar e eu não olho. E aí eu posso acabar um relacionamento e aí eu vou atrair outra pessoa que tem a mesma dinâmica. E acredite em mim, Jair, a gente atrai a mesma dinâmica com outra cara. Então, a gente não se encontra por acaso. A gente não namora quem a gente namora, não casa com quem a gente casa por acaso. Tudo isso que vai pulando, assim, saltando de conflitos, são questões que a gente precisa olhar, que escondem outras muito mais profundas por trás. E é isso que o olhar sistêmico diz e que a constelação familiar busca enxergar. Qual é a dinâmica que está atuando aqui? O que eu não estou vendo? As gerações, o que ninguém está vendo que através de mim busca essa cura. Então, quando eu consigo olhar mais profundamente, eu começo a entender, agora eu entendi. E aí, eu descolo disso e consigo ter um relacionamento muito mais saudável. Então, essa é a minha mensagem para você nesse momento. Claro que, independente de tudo isso, pode existir aí sim essa dinâmica dela com a mãe dela, que ela precisa olhar. Mas a gente não consegue obrigar o outro a olhar. A gente olha as nossas e através da nossa mudança, do nosso novo olhar, do nosso novo posicionamento, o outro também vai buscar. Já aconteceu muito de eu atender uma pessoa e o marido ou a esposa, ao ver toda a mudança e um novo olhar, acabar querendo também buscar isso, mas isso não pode ser nunca uma imposição, uma insistência. Eu nem atendo quando a pessoa diz, olha, meu marido mandou vir aqui, minha esposa mandou vir aqui. Eu falo, olha, não é assim que funciona, você quer, você tem essa vontade, então é assim que funciona, né? Então a Neide pergunta, eu quero ajudar minha filha que mora com a sogra e que se intromete na vida dela, quero trazer para morar comigo, porém tem 2 afilhadas, as quais quero proteger. Olha, Neide, não ficou muito claro isso aqui, porque existe também uma questão de idade, né? Filhos menores, filhos maiores, então assim, os filhos maiores, quando eles são adultos, eles têm o livre-arbítrio, né? Então eu não consigo obrigar, né? Eu preciso respeitar. Eu não sei se são adultos, se não são, mas uma forma de você ajudar essa filha, se ela intromete na vida da sogra, né?
primeiro se perguntar como você olha para essa sogra, né? Como você olha com respeito, você olha aceitando ela como ela é. E, gente, quando eu digo aceitar, não quer dizer que eu concorde, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas a minha sogra faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não é concordar, é olhar e entender, ok, ela tem todas essas questões, ela tem toda essa bagagem, ela tem as dores dela, ela vem desse sistema, ela tá reproduzindo isso, isso e isso, ok? Eu olho e dou um lugar para isso no meu coração e respeito. Porque não existe outra alternativa. A gente acha que ao não aceitar e não respeitar, a gente vai mudar o outro. E ao contrário, a gente não muda ninguém assim. Por mais que eu manifestar, eu não concordo com isso, eu não gosto disso, você é assim, você é assim, eu não tô mudando ninguém. Quando eu olho para essa pessoa com um novo olhar, essa pessoa recebe, e às vezes ela quer mudar aquilo, entende? Então é diferente. Vamos ver aqui se mais alguém escreveu. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bem, eu sinto que é isso. Eu quero finalizar, deixa eu pensar, acho que um movimento rapidinho, assim, bem rapidinho, para quem estiver aí e quiser. A gente fecha os olhos, solta o ar pela boca, inspira pelo nariz. E a gente coloca assim, de olhos fechados na nossa frente, a pessoa, né, que está trazendo esses conflitos, dores, dificuldades, seja quem for, o filho, a mulher, a ex-mulher, o marido. No primeiro momento, a gente percebe o nosso corpo na hora que a gente está com essa pessoa na nossa frente. Nosso corpo trava, enrijece. Que sentimento brota? Apenas observe. Observe a pessoa também na sua frente. Como ela se porta diante de você? Está rígida? Está dura? Como é o olhar? Espera algo? Apenas observe. Inspire. Solte o ar. E agora lá de dentro, se conecta com o seu coração, com a sua alma, com essa parte divina que te habita, com essa parte de luz que está aí dentro. Se conecta. Olha para essa pessoa e diz apenas: sim, eu vejo você. E eu agora te dou um lugar no meu coração, com tudo o que você contém, mesmo que eu não compreenda. Nesse momento, eu vejo atrás de você todo o seu sistema, tudo aquilo que você honra inconscientemente, todos aqueles a quem você é leal inconscientemente. Eu honro a sua história, o seu sistema e dou um lugar para você com tudo isso e para suas dores no meu coração. Inspira, solte o ar e diga de novo sim. Perceba o que isso faz no seu corpo. Perceba se ele relaxa um pouquinho mais, se solta algo, se você pode respirar mais profundamente. Perceba o olhar dessa pessoa ao ouvir tudo isso. Perceba se muda, se ela também relaxa um pouco mais. Sim, eu vejo você. E eu agora passo a perceber que você veio me ensinar algo através desse conflito. Algo muito importante para mim. Algo que tem a ver comigo e o meu crescimento. E eu me abro para perceber o que é isso. Eu aceito perceber, através de tudo que a gente está vivendo, aquilo que a vida quer me mostrar. Inspire, solte o ar. Olhe nos olhos dessa pessoa. Veja se algo muda. E diga
muito obrigada por ser instrumento na minha vida. Inspire de novo. Observe como você está. Observe como essa pessoa ficou após todas essas falas. Isso não é um simples exercício. Quando é feito com verdade, a pessoa recebe energeticamente. E aos pouquinhos você vai voltando, percebendo de novo como que você está agora, os seus sentimentos. Faça todo esse escaneamento. E no seu tempo, que é só seu, de mais ninguém, abre os olhos. Nem todos conseguem fazer esse exercício nesse momento, esse movimento. Para alguns é um comecinho, é um primeiro passo que pode ser feito muitas vezes. Mas o que eu quero que vocês percebam é a diferença no corpo. É quase como se eu pudesse tirar uma armadura. É quase como se eu pudesse soltar, enfim, e respirar com tranquilidade. E isso a gente pode sim fazer para todas as pessoas com quem a gente tem conflitos, porque todos esses conflitos querem nos mostrar algo sobre nós também. E se a gente pudesse se abrir para esse aprendizado, a gente transforma o conflito, a dor, a irritação, numa gratidão, porque essa pessoa também nos ensinou algo. E não tem como, depois que eu percebo tudo isso, olhar para essa pessoa do mesmo jeito. Não tem como. Então, esse movimento, vocês podem assistir quantas vezes quiserem, fazer várias vezes, fazer ele de forma mais longa. Eu fiz aqui muito rapidinho, até que isso consiga vir lá de dentro, porque isso tem um impacto, sim, importantíssimo e pode ajudar demais em várias questões que a gente está vivendo nesse momento. Então, eu agradeço todos vocês que estiveram comigo durante todo esse tempo. Vou deixar a live aqui gravada. Se vocês quiserem sugerir para alguém que vocês achem que iria se beneficiar com essa visão, eu agradeço. Todos aqueles que sentirem que esse é o movimento, façam. Aqueles a quem ainda não conseguem, aqueles a quem ainda não tocou, digam sim. Eu ainda não consigo, mas eu digo sim para mim, com gentileza. Pode ser que daqui 5 dias você consiga, pode ser daqui que 1 ano. Ninguém sabe, o nosso tempo não é como a gente quer, não é o do relógio. E quanto mais eu digo sim para essa minha dificuldade, mais eu me abro para conseguir transformá-la. Quanto mais eu tenho raiva disso, pior fica. Tá bem? Então, gratidão a todos vocês e até a próxima.